pessoal, então a gente continua depois da nossa primeira parte de hidrostática, nós damos seguimento ainda em hidrostática. Nós vamos ver nessas próximas duas aulas dois conceitos e áreas importantes da hidrostática que têm aplicações muito diretas no nosso dia a dia, inclusive. Nessa aula nós vamos ver questões de força de empuxo e estabilidade, e na próxima aula nós vamos ver a distribuição de pressões em equilíbrio relativo. Já tinha comentado alguma coisa lá no início da hidrostática, mas só para a gente relembrar, o equilíbrio relativo é quando o fluido se move, então ele tem velocidade e aceleração, mas se move como uma grande massa e não há variação de velocidade entre as camadas de fluido. Ele se move como um grande corpo rígido, tá? Então nós vamos ver isso na próxima aula. Nessa aula nós vamos falar sobre força de empuxo e estabilidade, tá? Então esse primeiro vídeo é sobre força de empuxo. A gente já conhece essa história de vários lugares, mas atribui-se a Arquimedes a descoberta da lei do empuxo, né? Diz que o rei deu para ele uma coroa que ele havia mandado fazer, uma coroa de ouro, suspeitando que essa coroa havia sido misturada, o ouro havia sido misturado com prata, né? Arquimedes tinha a obrigação e a função de descobrir se tinha prata ou não na coroa. Foi quando então, aí conta a história, né, que Arquimedes estava tomando banho e descobriu que o volume de água subia, o nível de água subia quando ele estava na banheira, né? E aí, usando essas relações do volume do corpo, viu a lei do empuxo ou as leis do empuxo. Tá? Eu não vou contar como Arquimedes fez isso, porque eu quero propor para vocês, depois dessa aula, pensarem um pouco como Arquimedes usou a lei do empuxo para descobrir se a coroa era de ouro ou não. Tá? Mas o que se enuncia como lei do empuxo é que um corpo, quando imerso em um fluido, está sujeito a uma força vertical igual ao peso do volume de fluido deslocado. Ou seja, uma esfera, por exemplo, que é imersa em água, vai deslocar um volume de fluido igual ao seu próprio volume e a força de empuxo, que é essa força vertical, é igual ao peso desse volume de fluido deslocado. Tá? E uma outra lei que se associa ao empuxo é que um corpo flutuante desloca o seu próprio peso no fluido em que flutua. Então essas são as duas leis do empuxo. Vamos pensar matematicamente nessas leis. Olha, a gente já viu o seguinte, que quando um corpo está submerso, existem forças verticais que atuam nesse corpo, né? Uma relacionada a essa camada de fluido aqui de cima, certo? Uma relacionada a essa camada de fluido acima do corpo, então a gente vai chamar aqui de P1, e outra relacionada à parte, porque se a gente se lembrar do exercício de placas planas, nós vimos que a força resultante vertical, pode ser calculada como volume acima desse corpo. Então, se eu tenho uma camada de fluido aqui, eu tenho uma primeira pressão, vou até fazer aqui em vermelho para visualizar melhor, P1, e tem uma outra que é do próprio volume do corpo, né? Uma outra que é do próprio volume do corpo, porque é tudo que está acima da nossa superfície. Então, eu tenho aqui P2, tá? Veja só, é justamente esse P2 aqui que nós estamos falando sobre empuxo, né? Uma força vertical para cima que tem relação com o volume do corpo. Se a gente olhar isso de outro ângulo, agora um pouquinho mais matemático, nós podemos falar o seguinte: olha, existe aqui uh, um volume, um corpo submerso, tá? Eu posso pegar um elemento de área dA aqui e quando eu faço dA, se eu quisesse calcular o volume desse corpo, eu podia fazer dA vezes Z, porque o dA está abaixo da linha d'água, tá? Se eu faço que o volume do corpo é igual a dA vezes Z,
e aí faço a integral para tomar todo esse corpo, vejam só, quando eu multiplico isso pelo peso específico considerado aqui constante, eu tenho aqui uma força, certo? Isso aqui é a força peso. Se esse peso específico fosse o peso específico do corpo, seria o peso do corpo. Se for o peso específico do fluido, isso aqui é o peso do volume deslocado. Veja só, peso do volume deslocado. Isso aqui, primeira lei do empuxo, tá? Pode ser escrito então como gama integral Z de Z dA, tá bem? Ou força de empuxo é igual a gama vezes volume, gama do fluido vezes volume do corpo submerso, tá bem? Submerso, tá? Vamos fazer um exercício para a gente entender um pouquinho melhor essas questões? Olha só. Ó, eu tenho um bloco de concreto, um corpo de concreto submerso, tá? Não sabemos a forma dele, mas ele está aqui submerso. Esse bloco pesado fora da água tem um peso de 445 newtons. Quando é pesado dentro da água, quando o seu peso aparente é estimado, é de 267 newtons. Aí ele pergunta qual que é a massa específica do concreto. Olha só, o que, que nós temos aqui? Por que, que existe essa diferença, né, na hora de pesar esse corpo na água? Exatamente, olha só. Naturalmente eu tenho aqui um peso de 445, mas quando está em água, esse peso passa a ser 267, e essa diferença é por conta de uma força E, Fe, uma força de empuxo, tá? A gente sabe o seguinte, que a força de empuxo é igual ao gama do fluido que está submerso vezes o volume do corpo, volume submerso também, tá? Nesse caso, a força de empuxo ela é a diferença entre o peso fora e dentro da água. Então eu posso dizer que a força de empuxo, porque o que alivia esse peso é exatamente essa força de empuxo, né? É igual a 445 menos 267. Isso vai ser igual a 178 newtons. E a força de empuxo é igual a gama do fluido vezes o volume do corpo. Logo, daqui eu consigo tirar o volume do corpo. O volume do corpo é igual a força de empuxo dividido pelo gama do fluido. Então eu tenho que o volume do corpo é igual a 178 dividido por 9.810. Isso é igual a 0,0182 metros cúbicos. E eu sei que o peso fora da água pode ser escrito como a massa, o peso específico do concreto vezes ou o peso, que é igual a 445, vai ser igual a 0,0182, que é o volume do corpo, vezes o peso específico do concreto. Daqui eu tiro que o peso específico é igual do concreto é igual a 2.492 newtons por metro cúbico, tá? Então, uma das aplicações muito diretas e muito práticas da lei de empuxo. Nós vamos ver no próximo vídeo mais um exercício sobre empuxo, um pouquinho mais complexo, e eu deixo no material de apoio para vocês também alguns exercícios resolvidos, tá bem? Então, até já, até a próxima.